Vamos ouvir então aqui. Qual foi a ideia do Dorival? Vamos ver se as perguntas vão ser boas, tá bom? Vamos lá. Eu queria que você falasse sobre o resultado, né? Esses 3-0. E qual que foi a estratégia usada, deixar muitos titulares no banco? Foi justamente pensando no clássico do próximo domingo e o curto tempo que o Corinthians teve de recuperação física, né, da última temporada para essa? Nós não temos um outro caminho. Então, o torcedor que vai se acostumando, porque nós tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. Essa preparação ela não foi o ideal, o adequado. Nós saímos de 2 jogos agora e estamos pegando 3 adversários da Série A. Então, é para vocês verem que depois da primeira partida, já 3 jogos, praticamente 3 clássicos em sequência, talvez seja a única equipe no Campeonato Paulista que, se não me falha a memória, vai ter esses confrontos logo no início. Nós finalizamos uma competição no dia 21, tivemos pouquíssimo tempo de recuperação e preparação, então podem se prepararem, porque nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o início do Brasileiro. Em razão disso que nós estamos trabalhando intensamente, buscando alguns nomes no mercado, todos eles jogadores em condições de poderem estar dentro do Corinthians, sem que possamos fazer altos investimentos, mas olhando qualidade e tentando melhorar a capacidade e as condições da nossa equipe. Dorival aqui, tudo bem? Rodrigo Vessoni, tudo bem? Boa noite. Hoje o Yuri ganhou alguns minutos já, né? O Ranieri ainda você não conseguiu trazer. Queria só que você desse uma atualizada aí, sobretudo nesses que são grandes jogadores, titulares, enfim, e do Memphis também, uma atualizadinha nos 3. O Yuri se sentiu bem, você gostou, apesar dos gols perdidos ali e tal. A Ranieri, você acha que é possível alguns minutos domingo? E a situação do Memphis, se você pudesse dar uma atualizada para o torcedor. Obrigado. Bom, o Yuri voltou a trabalhar fisicamente um pouco antes do que o Ranieri. Ranieri ainda muito em cima, ainda sente resquícios de dores, por isso que nós estamos tendo um cuidado um pouquinho maior. Memphis ainda não veio para campo, desculpe se não me falha a memória, eu acho que hoje ele faria o primeiro trabalho de campo, se não me falha a memória. Então, assim, ainda é muito cedo, ficou um tempo muito longo parado. O próprio Ranieri, que vinha já nas últimas 6 partidas do ano anterior, com paradas ao longo da semana e apenas indo para campo um dia, no dia que antecedia partidas. Então, isso daí também foi prejudicial a ele e nós tínhamos necessidade de segurarmos um pouco mais. Agora é aguardar, assim como o Yuri teve um primeiro momento, mas nós chegamos a ter, na semana passada, 14 jogadores em campo para trabalharmos. Então, isso tudo aí em razão desse momento que nós estamos passando, finalizando dia 21 de dezembro e retornando dia 3 de janeiro com 6 jogadores no departamento médico, alguns jogadores que não conseguimos segurar numa renovação contratual e aguardando aí por alguns nomes que devam chegar para a composição da nossa equipe. O Martínez é uma incógnita, eu não sei. Até agora eu não sei, não tenho uma posição. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. No primeiro tempo, o ataque do Corinthians foi composto por Pedro Raul e Guinegão. Levando em consideração que são jogadores que têm características parecidas de ser mais centralizados, você não acha que o Corinthians perde um pouco de mobilidade na construção das jogadas e também para chegar lá na frente? Obrigado. Independente disso aí, nós jogamos com Guinegão e Yuri. Nós tivemos mobilidade, movimentação, ataque a espaço. Nós estamos no início de trabalho com Pedro Raul e o Gui voltando a jogar depois de um bom período. Temos que ter um pouquinho de paciência para que a gente possa encontrar os caminhos dentro das características de cada um. É muito pouco treino
para que eles já pudessem responder em jogo. Dorival, aqui Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Em decorrência de todas essas dificuldades que você já detalhou, o quanto a performance dos atletas, ruim hoje, boa no domingo, influenciam para a sua escolha de permanência de alguns, disponibilidade no mercado, de ir atrás de outras posições? O quanto que isso nesse primeiro momento pesa? Olha, eu não posso fazer avaliação por uma partida, eu tenho que ter consciência, equilíbrio, sou responsável pelos resultados, podem ficar tranquilos, todo o resultado negativo, a responsabilidade é do treinador, as opções foram nossas, eu não tenho como mudar essa condição, fazendo uma partida hoje 2 dias e meio, colocando a mesma equipe para poder atuar em praticamente 2 clássicos seguidos, um terceiro agora contra o time do Red Bull. Eu acho que nós estamos convivendo com as dificuldades do dia e tentando amenizá-las, trabalhando para que a gente possa diminuir esse prejuízo inicial. Eu já avisava que nós teríamos algumas dificuldades no início, vamos tê-las, podem ter certeza disso, em razão de todos esses detalhes aí que nós falamos. Eu sei que é ruim, todos nós queremos resultados imediatos, assim como o resultado da Ponte. Eu falei, vamos ter calma, porque é só um início. E é o que vai acontecer. 2 jogos complicados, difíceis, espero que possamos ter uma equipe ainda mais forte para essas duas partidas. Dorival aqui, Gustavo Forte, Identidade Corintiana. Pegando o gancho que você falou que começou a temporada com 14 jogadores, o Corinthians espera pelo menos 2 jogadores que chegaram a São Paulo já como reforço. Tem previsão deles estrearem no Majestoso? Como que está a situação dos atletas? Sem previsão nenhuma. Primeiro vamos prepará-los. Saber o momento de cada um, saber... terão que passar pelos exames, pelos testes, para que depois sim a gente possa tê-los em condições. Eu acho que o Gabriel foi uma situação bem diferente, ele já vinha atuando, não teve receio nenhum de poder estar em campo, fez uma boa apresentação e a tendência é de um crescimento, já que é um jogador que será, eu não tenho dúvidas disso, muito importante ao longo da temporada. Professor, você gosta muito do Alisson. Domingo tem clássico contra o São Paulo. Vale uma conversinha ali ao pé do ouvido com ele ou deixa para o Marcelo Paes tentar tirá-lo do rival? É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam. Jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente. Desculpa, dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Boa noite, Dorival, Rafinha do Ultimão. É um jogo muito difícil de primeira divisão e tem um clássico domingo. A torcida gritou que é guerra, a torcida não quer saber se está descansado ou não. A pergunta é, Dorival, quanto isso afeta para o clássico, essa derrota para o Red Bull Bragantino? Como que você vê esse clássico domingo? Obrigado. Não tem que afetar nada. Assim como a vitória que nós tivemos no final de semana, também não trouxemos para o dia de hoje. Nós temos que ter tranquilidade, equilíbrio e jogarmos um futebol próximo daquilo que nós fizemos no final de semana. Eu não tenho dúvidas que teremos uma equipe pronta, estabelecida e recuperada para que façamos aí, não mas se Deus quiser, 2 grandes jogos na sequência da competição. Boa noite, Dorival, tudo bem? Vitor Hugo, da Rádio Craque Neto. Gostaria de saber a opção do Kaká na lateral direita, Dorival. Você tinha a opção, por exemplo, no banco de reservas do garoto Vitor Jacaré, que acabou não entrando ao longo da partida. Obrigado. Nós estamos preparando o Jacaré e a hora que nós acharmos conveniente, ele estará em campo. A presença do Kaká, porque ele vem treinando na função. Eu acho que ele não fez uma má partida. Difícil marcar um jogador como o que ele marcou. Eu não vi isso, não, peraí. Mesmo assim, eu acho que ele não. É muito cara de pau, cara. Eu sei que. Dorival tá lembrando o Balu do Mogli, cara.
da nossa torcida, mas é Inacreditável. um jogador que tem que ser respeitado porque ele vem se dedicando muito para poder. Ele falou que o Kaká não fez uma má partida. Não, inacreditável. Acabou. Nossa, graças a Deus. Inacreditável. O Kaká tava marcando o Alejo do Superstar Soccer. Não é possível, cara. Não, o que acabamos, e Macedão, o que acabamos de ouvir, cara? Não, inacreditável. E o pior de tudo, ele ficou puto com a melhor pergunta que fizeram pra ele, porque ele sentiu que atacou exatamente a burrice que ele fez. Não, eu tô doido ou ele simplesmente... Eu quero passar pra vocês, porque eu facilmente sou processado, vocês sabem disso. Vocês que são seres mais calmos do que eu e comentaristas profissionais, por favor, o que eu entendi dessa entrevista é que ele falou em algumas oportunidades, se acostumem. Se acostumem com o quê, Dorival? Me explica direito, com como que a gente viu hoje? Com futebol pobre, vexaminoso, doente, futebol doente esse aí que esses caras... É com isso, Capitão e Macedão, que eu tenho que me acostumar? Não sei, cara, se dá. Não sei. Eu acho que quando o cara não tem argumento, o Cross, ele sempre inventa alguma desculpa. Tipo, o que ele quer dizer? Como se ele estivesse reconstruindo toda a história do futebol do Corinthians. Como se, tipo, tivesse acontecido algo e agora o Corinthians estivesse recomeçando. Meu, de uma certa forma não, ele é o treinador campeão da Copa do Brasil, esteve recentemente na seleção brasileira. Isso aí pra mim é espírito de derrotado, cara, porque toda vez que ele perder ele vai ter essa desculpa, mas eu avisei. Pra mim é isso, Dorival, por isso que eu falo, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter, quando a gente fala identificação, isso aí é uma identificação. Eu vou te dar um exemplo, se é o Carille da vida, com o sub-15 do Corinthians, o Carille teria deixado o Corinthians com uma consistência defensiva melhor. Por quê? Porque o Carille sabe aquele futebol pragmático do Corinthians? É isso, cara. O Dorival ele não tem essa essência. Ele acha que ele vai pegar o caldeirão dele, vai colocar lá 2 pernas de grilo, 5 quilos de sal do Himalaia e meio quilo de neve do iceberg que o Titanic bateu. Ele vai fazer o Corinthians, cara. Tem que dar risada, meu. Ai, o São Paulo tá ganhando, hein? Não, mas essa fala que ele começa a coletiva, né, falando que tem que se acostumar. Como assim tem que se acostumar, cara pálida? Tem que se acostumar? Porque jogamos agora, todo mundo parou agora também. Por isso parou 2 semanas depois, 1 semana depois, o Vasco também parou. Tem que se acostumar? Pô, hoje foi terrível. Ele tem que tomar vergonha na cara, pegar o microfone e falar, errei, escalei mal o time. Realmente o Kaká, infelizmente, fez uma má partida, mas ele vai se recuperar. Se ele proteger o cara, beleza. É normal proteger o jogador, tranquilo. Mas fala a verdade pro torcedor. O torcedor não é otário, não. Se a gente falar que o cara não fez uma má partida, tomou 2 gols em cima do cara. Erro de marcação primária. E deixar o cara dominar a bola, girar, pelo amor de Deus. Então, assim, não tem como você achar normal tomar uma piaba de 3-0, não construir nenhuma jogada, nenhuma chance de gol teve. Mas mais foi por acaso do que a criação de jogadas táticas. E achar normal, tá de brincadeira. Não, o pior é pedir para se acostumar com o fracasso. Tá 0-0 o jogo, viu, Capi? Acho que deve ter sido impedido, então, se você viu algum gol aí. Tinha aparecido na notificação aqui para mim. Acho que devia estar impedido, não sei. Aqui tá 0-0, eu tô vendo aqui, tá aberto aqui no GE, porque a única alegria aqui da noite vai ser... O São Paulo vai ser bi-rebaixado, né? Já foi rebaixado em 90, aí viraram a mesa, ele voltou, vai ser bi-rebaixado. Tomara que seja bi-rebaixado no Paulista. Aplicativo que eu tenho aqui de jogo que me pareceu 1-0 pro São Paulo. Então, acho que o aplicativo é São Paulino, vou apagar. Aplicativo aí, tô com ele aberto aqui, tá 0-0 aqui no GE. Mas, além do fato de ele dizer ou pedir para que a gente se acostume, olha, com todo respeito, vocês sabem muito bem, o capitão sabe muito bem, Macedo sabe muito bem, vocês do chat, se não sabem, vão saber agora. Todo jogador, treinador, qualquer um de dentro de um clube profissional de futebol tem uma coisinha chamada media training. O media training,
que é o media training? É basicamente o que está dizendo. É para você se treinar ou ser treinado para dar entrevistas, saber o que dizer e o que não dizer. Alguns que têm também personalidade passam por cima dessa cartilha e são eles mesmos, deixam de ser aquele robozão e tal. Todos esses caras profissionais têm isso. E uma das coisas é que quando você faz uma partida ruim, você não pode pedir para a torcida ir se acostumando. Que tipo de mensagem você passa para os seus jogadores e para o seu torcedor e para o seu empregador, inclusive, que é o Corinthians? Quando você diz, ó, hoje foi 3-0, tomamos um baile, mas vão se acostumando. Que porra é essa, Macedo? Desculpa, velho, mas que porra é essa? Do que esse cara tá falando? Se acostumar com o quê? Acabamos de ganhar um título, acabamos de meter 3-0 na Ponte, a gente toma um baile, eu tenho que me... Por que ele não falou se acostumem com isso, com os 3-0 na Ponte Preta, caceta? Você quer que eu me acostume com tomar 3 do John? Capitão! John! Era RB Bragantino, não Real Madrid. Absurdo. Entrevista absurda, uma fala totalmente absurda. É espírito de perdedor, Macedo. É o cara que... Errou na escalação, errou errou mais ainda na coletiva. A coletiva ele sentou em cima do que ele fez o jogo inteiro. Falar que tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Pô, tá de brincadeira, cara. O Dorival não tem a menor noção. Preparando o Jacaré. Pô, preparando da onde ele tá. Mano. Ele tirou o Jacaré da Copinha para trazer o Jacaré, deixou o Jacaré no banco hoje, velho. Ele tirou o Jacaré do time da Copinha, desfalcou o time da Copinha e ainda não coloca o menino para jogar, coloca Kaká. E a gente tem que se acostumar ainda. Tá de sacanagem, Dorival. E para mim, não só isso, né? Isso é um dos pontos. Mas quando ele fala que o Kaká não foi mal, eu não entendo mais de bola, cara. Acabou. Eu não entendo futebol. Eu realmente... E olha, que eu faço um esforço, capitão. Falo, cara, será? Vamos dar uma olhada realmente se não teve um lance ou outro, posicionamento, recomposição, saída de bola, que talvez o Kaká faz que você não perceba. Mas eu não vi nada. Como assim? Kaká correu de costas pro John. John indo, ele correndo de costas. Meu, para o corpo na frente, faz a falta antes do cara entrar na área, no mínimo. Aí ele falou que o Kaká não jogou mal. Imagina o coitado do Dieguinho que se esforçou, então. Meu Deus do céu, cara. Eu tô falando, esse cara não tem a menor, sabe? É difícil nós chegarmos aqui nem um mês depois de um título de Copa do Brasil, com calendário apertado, sabemos da necessidade de reposições. Só que, cara, se tivesse tomado 3-0 com ele testando o João Vitor Jacaré como lateral direito, se tivesse tentado fazer as coisas de uma forma diferente, mas não. Ele entrou para perder. Essa que é a verdade. Ele entrou de repente para empatar ali ou tentar numa bola alguma coisa. Só que o Bragantino, cara, gente, e o pior, o treinador do Bragantino é o Wagner Mancini, rapaziada. Especialista em cair para a segunda divisão. Boa tarde a todos. Ele tava lá no jogo, aí saiu, entrou, tirei aquele um lá, entrou outro e fez o gol, ganhei. Inacreditável, cara. Tomou no tático do Wagner Mancini, cara. Não, e você viu o Bragantino bem treinado. O Bragantino, quando ele roubava Bem treinado, bola, perfeito, Macedo. Ele tava assim, carapuca armada, né, como diz aqui no interior, né, para pegar o Corinthians, roubar a bola e ir para cima do gol, para ir, sabe, efetivo. Não ficava tocando a bola para lá e para cá, como o Corinthians fez o jogo inteiro. Roubava a bola e ia para cima, para tentar fazer o gol. E, cara, por sorte ele não tomou mais hoje, viu? Por sorte não tomou mais, cara. Porque realmente o Dorival errou tudo. E piorou ainda na coletiva. Na coletiva dele foi pior do que o jogo. Inacreditável a sequência de palhaçada do Dorival hoje, cara. Inacreditável. Desculpa, não faz o menor sentido. Caramba, eu fiquei tão feliz, cara. Talvez eu tivesse tido desconfiado. Eu tinha que ter desconfiado, viu, cara? Que ele não fez cagada no primeiro jogo, acabando com a nossa zaga. Não é possível. Eu falei, caramba, ainda falei pra vocês.
Pô, que legal o Dorival, cara. Ele foi inteligente de fato, pô. Ele foi testando ali. Pô, você quer testar um? Pô, você mantém, vamos lá. Vamos fazer um time hoje que você quer testar? Tudo bem, vamos levar pra lá? Beleza. Hugo no gol, Gustavo Henrique na zaga para dar uma pequena sustentação. Você mantém os nossos laterais e coloca o Gabriel Paulista para O estrear. Hugo nem era pra jogar hoje, viu, Cross? Tava Hugo com virose ontem. Pode colocar o Felipe Longo, então. É? Beleza, show. Felipe Longo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu. Do meio pra frente, você quer começar a testar? Aí tu põe ali o Charles. Põe o Charles. Ó, agora chegou a notificação de gol do São Paulo de novo. Ó. Aí eu vou desligar esse aplicativo aqui. Agora foi mesmo. Gol do Lucianos. Ixi, Luciano. Mas assim, você leva um pouco de sustentação pro time. Mas não. Ele fez o mesmíssimo contrário. Desfacelou o time todo, colocou um monte de moleque. Cara, o Choco não é jogador ainda para sustentar jogo nenhum. É claro, eu não quero dizer que o moleque é mal de bola. Não vamos tratar igual trataram o Robert Renan, que nem trataram outros zagueiros que passaram. Mas assim, não tá pronto. Não tá pronto. Claramente sente a maioria dos jogos. Ele tá sentindo os jogos, capitão. Esse moleque não sentiu os jogos assim. Ele tá sentindo todo o jogo do Choco, aquela falha que ele tem lá, que ele... Não sei contra que time, que ele faz um pênalti bobíssimo, assim, de garoto. Foi na Libertadores. Foi na Libertadores, né? Pênalti de garoto. De garoto. E é coisa básica que zagueiro não faz. Mas por que ele faz? Porque ele é ruim de bola? Não, porque tá sentindo o jogo. Claramente não tá pronto pra estar no profissional. Não tá pronto. Aí você vai colocar ele pra jogar do lado... Aí quando você coloca ele é pra jogar do lado de um Kaká. É pra jogar de um lado... Porra, não dá de um Hugo. Aí você mata o moleque. Que tinha só o Gabriel Paulista, desentrosado, voltando a jogar agora, num time completamente diferente. Tem o pena do cara, velho. Primeira partida do cara, tome 3-0. Aí é demais, cara. Aí é demais. Aí o cara vem pra entrevista, ao invés de falar, olha, gente, errei na escalação. É simples, cara. O futebol não tem... O Dorival não é o brabo? Não é um cara com panca? Ele não é qualquer treinador. Pô, o cara é 4 vezes campeão da Copa do Brasil, cara. É campeão da Libertadores. Então tem que ter panca. Chega na entrevista assim, Dorival, e fala, ó, gente, eu quis fazer uma escalação diferente, eu quis fazer aqui e colocar a maioria dos jogadores reservas mesmo, foi um grande teste, tá? E deu errado. A responsabilidade é inteira minha. Não tem mais o que eu possa dizer pra vocês. Tudo que vocês perguntarem a respeito do time, deu errado. E tudo que eu planejei, na noite de hoje eu fui infeliz. Assim como eu acertei contra a Ponte Preta. Acabou. Claro que ia ter gente puta ainda. Mas pelo menos você passou a sensação de, porra, o cara foi honesto, o cara teve a hombridade de entender que errou, vamos ficar junto com esse cara. Agora o cara me vem, não, vão se acostumando. O Kaká não fez uma má partida, como se quem tivesse confrontando e puto estivesse errado. Não faz o menor sentido isso, gente. E outra, o arzinho do Dorival num tonzinho de tipo, sou superior, absurdo. Exato, a arrogância dele. Arrogante. Ô Dorival, vamos lembrar uma coisa? Você saiu chutado da seleção e ganhou uma oportunidade de ainda estar num clube grande. E ganhando uma bala, né? E ganhando uma bala. Você tinha que estar dando... Ganha mais que o técnico do Flamengo. Você tinha que estar dando graças a Deus, Dorival, que você tá no Corinthians. Que marra é essa? Tá parecendo Guardiola. Falando com uma panca. Não, vai subir quando a gente achar que tá pronto. Caralho, irmão. Você não coloca o moleque pra jogar com o Jacaré. O capitão perguntou aqui hoje. E aí, aí quando alguém pergunta, não, quando a gente achar que tá pronto. Meu irmão, as pessoas querem saber por quê. Por que que ele não tá pronto? Ele tá sentindo o jogo? Por que que ele não tá pronto? É só explicar, velho. Quando o Jacaré tiver 200 anos, ele vai colocar o Jacaré. E vocês fazem ideia que se o São Paulo fizer mais 2 gols, vai passar nós? Cara, o São Paulo tomou 3-0 no primeiro jogo. Foi lindo de ver aquilo. Zoamos pra caramba. E agora, olha pra vocês verem, cara, a situação, que erros colocam o Corinthians nessa situação. O cara é muito fraco, gente. O cara tem espírito de derrotado.
Quando ele fala vai se acostumar, ele não tem a mínima noção de onde ele tá. Não tem a mínima. Cara, acho que o Cristóvão Borges teria deixado o Corinthians menos vulnerável. Hoje o Dorival deixou o Corinthians fragilizado. Esse que é o problema. Não, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Assim, como o Cross falou, ele foi perfeito. Assumisse a bronca, batesse no peito, errei. Montei mal a equipe, não preparei direito. Infelizmente coloquei o Kaká improvisado onde ele ter colocado. Tomamos 2 gols ali em cima dele, ali que não é a posição dele, joga lado esquerdo e lado direito. Sacrifiquei os meninos da base, que colocando no meio de campo e estavam perdidos. Errei, vamos corrigir o próximo jogo, que é o mais importante. Acabou, meu irmão, ninguém ia falar. Ninguém ia reclamar. Agora, não, vão se acostumando que é isso mesmo. Pô, cara. Ou ele tá mandando um recado pro Marcelo Paz para reforçar o time, e também tem isso também. Vamos se acostumando que só tem isso aqui. Talvez seja isso. Ou, sabe, que é pior, na minha opinião, o cinismo, a arrogância e não reconhecer que errou. É inacreditável, cara. Inacreditável. Passo número 1 para você ganhar a torcida, ganhar as pessoas na sua vida, cara. É você ser honesto consigo mesmo. Sim. Pô, se tu fez uma partida ruim, não fica inventando desculpinha, cara. Todo mundo. Cara, um jogo de futebol tem, sei lá, 20 câmeras. Todo mundo viu tudo. Viu seu esquema que não existiu, viu que o seu time não atacou espaço vazio, viu que o seu time não conseguiu fazer uma triangulação. Ah, mas eram as reservas. Sim, por opção sua. Chega na coletiva, então, meu irmão, bate no peito, como um técnico super campeão, que é o Dorival, e fala: olha, errei, acabou. Não tem muito que eu possa explicar. Achei que pudesse funcionar, fiz aqui o rodízio, alguns jogadores não renderam de fato o que tinha que render, e acabou. Porque a gente já tá falando do gol do Yuri Alberto, dele que ele perde. Mas eu nem tô com vontade de culpar o Yuri. Apesar de eu fiquei puto, mas nem tô com vontade. Pô, quando o seu capitão não tem panca de capitão, de líder, vou culpar os seus marrecos? Não vou. Então assim, cara, acho que, vou falar pra você, viu, Macedo e capitão? Isso é papo, se alguém tiver, com todo respeito, culhão, é papo de chamar o Dorival e falar: Dorival, faz o que você quiser na coletiva. Não espero que o Stabile ele vai falar isso, mas alguém próximo do Dorival, espero que chegue pra ele e fale: Dorival, isso aqui não é o São Paulo, não. Isso aqui não é o Flamengo. Aqui, se você falar para as pessoas se acostumarem com isso aí, você não vai durar até março. Você não dura aqui. Você vai embora. Não termina o Campeonato Paulista e vai deixar Alisson, vai deixar... Exato. Daqui a pouco vai querer Igor Vinícius. Ele queria Igor Vinícius ano passado, viu? Exato. Igor Vinícius foi pro Santos. Daqui a pouco vai querer trazer o Jandrei, vai querer trazer o Lugano, Raí, os caras do São Paulo. Luciano. Entende? Quem? Assim, Luciano. Trazer de volta o refogo. Então, Caleri. assim, bizarro, inacreditável. É responsabilidade. É papo, capitão, de alguém lá dentro chegar e mandar o papo pra ele. E é papo de comida de rabo mesmo. Você tá achando que você tá onde, filho? Isso aqui não é o São Paulo, não. Aliás, outra coisa, hein? Só mudando de assunto, agora tá ganhando os tricas. Engraçado, né? Porque assim, eu tenho certeza, porque acho que o Cicinho segue os perfis nossos do Flow. E esses dias eu falei uma coisa, e repito com certa tranquilidade. A galerinha lá do Pratão de Sopa, da Vila Sônia, tá sofrendo agora, eles não sabem o que é sofrer. Aí eu ouvi de um São Paulino assim: como nós, a gente tá sofrendo desde 2012. Vocês estão ao caralho que vocês estão. Vocês nunca sofreram de verdade. Vocês estão sem dinheiro só, não estão ganhando muita coisa. O fundo do poço que o Corinthians tá só se sustenta porque é foda pra caralho, porque tem uma torcida forte, porque é uma marca absurda. O São Paulo entrando nessa aí, vocês vão morrer, velho. Porque vocês não são fortes que nem a gente. Eu ainda falei exatamente isso. O Corinthians, cara, é tão grande que a gente consegue andar no vale da sombra da morte, Macedão. E ainda assim se manter vivo e ganhando título. O São Paulo não consegue não, tá? Ficaram puto, caralho. Sabe quem que repetiu esses dias? O Cicinho. Falou as mesmas, o São Paulo não tem a torcida. Falou óbvio, né? Falou óbvio, né? Torcida do São Paulo é uma piada, não apoia o time. Outro dia eu vi lá um vídeo do maluco lá, que acho que é Bebê, é Nenê, sei lá, o maluco da organizada. Baby. Isso. O Baby, ele chega assim com os bandeirão,
vai ter protesto, aí o policial pergunta, vocês estão esperando quantas pessoas? Ele fala isso, se for depender da nossa torcida, o presidente da organizada do São Paulo falou isso, se for depender da nossa torcida. Então assim, mano, se vocês mesmos sabem que é isso, cuidado que vocês vão pra cá do caralho, hein? E é isso que eu quero. Voltando pra cá, ô Macedão, pra gente partir pro próximo, resultado péssimo, obviamente, do jeito que foi, da forma que foi, vexame, bagulho realmente vexatório, tá? E agora sim, jogo contra os Tricas no domingo. Eu juro pra vocês, eu tava muito confiante, eu falei, mano, esse jogo contra os Tricas, depois dessa paulada que eles tomaram, é papo de chegar lá e tome 3, e tome 4, e tome 5, é repetir aquele jogo lá do 6-1. Agora, com o Dorival falando pra gente se acostumar com o vexame de hoje, o que vocês estão esperando desse jogo agora? Pois é, eu assim como você, assim como a sua fala, Lá ele. Eu tinha também a convicção que o Corinthians ia para cima do São Paulo e deitar em cima do São Paulo. Eu tinha certeza disso. Mas depois de hoje, depois dessa atuação, a torcida gritando no final do jogo que domingo é guerra, eu espero que seja um novo... Vai entrar, né? Vai entrar diferente de hoje, não vai ter como entrar com o mesmo jeito que entrou hoje. Mas tem que entrar minimamente organizado. Organizado, focado. Não sentar em cima, se fizer o gol, começar a partida ganhando, não sentar em cima do resultado. Continuar firme. Porque o que você falou, Cross? Tem que aproveitar a oportunidade, cara. O São Paulo tá na merda. Tá ganhando 1-0 aí, mas a gente sabe qual que é a situação dos caras. Se não me engano, estão com 3 meses de salário atrasados. 3 meses de salário atrasados. Então, E na arena extreme, né, Macedão? Na arena extreme. Então, assim, cara, domingo vai ter que ser daquele jeito mesmo, a torcida pressionando, empurrando. Espero que o Dorival escale o time próximo do time titular ideal. Eu acho que vai escalar, deve escalar depois de hoje. E é importante vencer. Agora tem que vencer. O campeonato é tiro curto. Tiro curto, daqui a pouco já vai acabar o campeonato. A gente tem que ficar entre os 8. Se vacilar em casa, perder ponto em casa, aí, meu amigo, aí o bicho vai pegar. Aí não tem como. Então, domingo é fundamental. E tem que ganhar, e tem que ganhar bem, para descontar os 3-0 de hoje. Porque agora estamos com saldo 0. Se tivesse perdido de 1-0, estava mantido no G8 ainda. Se tivesse perdido de 1-0 o jogo hoje. Perdeu de 3, saiu fora da zona de classificação. Agora o São Paulo provavelmente vai passar a gente também. E agora, no próximo jogo, vai ter que ir para cima, vai ter que ganhar, não vai ter jeito.